falando de Ho'oponopono, o que que tem a ver o Ho'oponopono com religião, o que que tem a ver, né? Muitas coisas aí que eu vou estar falando e que eu disse em outros vídeos, mas cada um acredita no que quiser, não é verdade? Eu consegui, hoje eu falo, eu estou livre, né, da depressão, graças a Deus. Deus tem me abençoado muito porque eu encontrei dentro de mim o poder de Deus, entendeu? Eu tenho a força, eu tenho o poder de Deus dentro de mim, eu tenho as escolhas, né? Eu sou dona de mim, responsável, entendeu? Pela minha vida. Eu não posso simplesmente sair por aí culpando tudo e a todos, que nem eu fazia antigamente, me vitimando, que é o que muitas pessoas fazem, né? Murmurando, julgando, que eu julgava muito. Eu tenho certeza que hoje muitas pessoas me julgam também, mas eu não estou preocupada com o julgamento de ninguém. Se o que eu disser aqui for de grande bênção na sua vida, você, né, receba. Agora, se não entra por um ouvido, sai pelo outro. E a minha intenção aqui não é mudar a cabeça de ninguém, tentar influenciar ninguém assim de uma certa forma, de que você é obrigado a fazer o que eu falo, também não, ok? O que eu falo de coração é o que eu vivi, eu presenciei, eu senti, eu mudei, a minha vida mudou, e da mesma forma que eu curei muitos paradigmas, eu curei muitas crenças limitantes, eu continuo curando e continuo tratando a minha vida, porque, gente, nós estamos em constância mudança. Temos que tratar, sim, sempre. A vida toda a gente vai ter um detalhezinho aqui, um detalhezinho ali, e nós precisamos cuidar. Cuidar primeiramente de nós, precisamos ter amor próprio, precisamos ter fé em nós, ok? Que é essa fé que eu quero trazer hoje aqui para vocês. Então, se você gosta do vídeo, já dá aquele like bem legal aqui, ok? Já compartilha, tá bom? Fica até o final, assista até o final, que vai ter coisas aqui maravilhosas que eu quero passar pra vocês. E também, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, tá bom, pessoal? Não vou ficar aqui todo o vídeo falando várias vezes pra vocês se inscreverem, curtirem, porque gosto, né, todo mundo tem um diferente. Se você curtiu, se você gostou do vídeo, curte. Se você não gostou também, amém, ok? Se quiser compartilhar bem sua vida, minha e de outras pessoas que estão aí talvez precisando deste conteúdo que eu estou ensinando aqui, amém. Se não, também amém, ok? Se quiser se inscrever no canal, amém. Se não, também amém, ok? Que eu tô bem nessa vibe boa, sabe? Essa vibe aqui de que nós realmente, o ser humano, ele precisa do outro, entendeu? E aquele que diz que não precisa, que faz tudo sozinho, que vive sozinho, que pena. Que pena que eu tenho de ser humano. Eu já pensei assim uma vez também, e não é legal não. Não é legal. O ser humano, ele vive em comunidade, né? O ser humano, ele precisa do amor, ele precisa de ter outra pessoa. Tem gente que vive sozinha, tem, mas pode ver, as pessoas que vivem sozinha, não aquelas que querem ter um momento a sós, porque tem muitas pessoas que precisam, eu preciso, todo mundo precisa ter um momento a só. Mas aquela pessoa que decide viver sozinha, ai, gente, pode crer que é uma pessoa que mal-humorada, uma pessoa infeliz, uma pessoa briguenta, marrenta, entendeu? Então, assim, essas pessoas que vivem sozinhas, porque não tem o amor, não tem a comunhão, não tem a confraternização, entendeu? Não tem amigos, muitas das vezes não tem parentes, muitas das vezes guarda mágoas no coração, né? E é complicado, viu, pessoal? É complicado. Então, eu tava até conversando com a minha mãe, falando ontem sobre a fé, né? E esse é o tema de hoje, que eu falei aqui algumas coisas aqui e tal, pra dar introdução, mas eu não fiz nenhum script, gente. Hoje eu acordei muito inspirada, vários vídeos, assim, que eu queria trazer sobre este tema. Ontem eu ia fazer até uma live de manhã, tava chovendo muito. Hoje de manhã
eu acordei assim, nossa, desde bem cedinho, 5 e pouco da manhã, já tava caindo aquele toró, à noite choveu. E choveu muito de manhã também hoje. Choveu muito, muito, muito. Aí deu uma estiada, saiu até aquele solzinho meio de verão, sabe? Aquele tempinho, solzinho com chuvinha, assim, ralinho, uma garoinha. Aí eu resolvi gravar aqui, aproveitar, né? E gravar aqui, tá bom? Um vídeo, porque a internet também não ajuda, né? Quando o tempo tá ruim desse jeito. Então, ficar fazendo live assim, eu tenho medo. Não vou mais anunciar live, vou entrar nos horários que eu achar que eu tô preparada pra entrar, tá bom? Porque a gente tá numa época de chuva, numa época assim que, né, realmente às vezes nós fazemos planos e não conseguimos, né, realizar os nossos desejos, objetivo. E eu tava, hoje acordei pela manhã, né, fui fazer minha meditação, orei, fiz meu Ho'oponopono, né, e tava ouvindo o hino, né, fui tomar banho, coloquei uns hinos pra mim ouvir, e aí eu tava ouvindo um hino hoje que tem muito a ver com o assunto que eu vou falar aqui hoje, sabe? O hino fala, o tema do hino assim, o maior vilão sou eu. O maior vilão sou eu. Então, gente, eu tava ouvindo este hino e eu fiquei pensando assim, realmente esse hino, nossa, escutem esse hino, o maior vilão sou eu. É um hino que chama muita atenção para nós, para quem nós somos, né? Nós somos o maior vilão. Muitas pessoas vivem uma vida aí que não é legal, né? Uma vida que não tem Deus, as pessoas ficam se vitimando, julgando, murmurando e ficam falando, culpando só o diabo. Tudo é culpa do diabo. Não tô aqui dizendo que não seja culpa do diabo. Porém, tem muitas coisas que nós fazemos, claro, muitas coisas são influenciadas pelo inimigo, mas tem muita coisa que é o inimigo aqui mesmo, viu? É a nossa carne, é o nosso inimigo, né? E aí, eu tava ouvindo o hino, analisando, eu ouvi até 3 vezes o hino, voltei, ouvi, eu voltei, porque assim, nossa, esse hino mexeu comigo, a palavra desse hino mexeu muito comigo. O maior vilão sou eu. E quantas vezes você não é o vilão da sua vida, eu não sou o vilão da minha vida? Quantas das vezes a gente não faz coisas que não agradam a Deus, né? Quantas das vezes nós deixamos o nosso ídio, o nosso animal, né, irracional, tomar conta, tomar as decisões, tomar as atitudes que não nos convém, que não convém a Deus, que não é o que o Senhor manda a gente viver. Quantas vezes, né? Aí quantas vezes você aí de repente não arruma uma briga, quantas vezes você não peca, você não faz coisas aí ilícitas, né? Quantas das vezes você não usa de artimanhas no seu trabalho para fazer coisas ilegais. Quantas das vezes eu poderia ficar aqui repetindo muitas e muitas e muitas vezes, muitas coisas aqui que nós passamos. Eu já passei, você talvez esteja passando, você talvez esteja fazendo com a sua vida. Isso aqui, ó, isso aqui é responsabilidade minha. Isso aí, ó, é responsabilidade sua. É sua, você tem a responsabilidade da sua vida. E eu passei a entender isso depois que eu cheguei no fim, que nem o hino fala, né? Que o hino fala que depois que ela chega no fim, é que ela tem um recomeço com Deus, né? Então, foi como aconteceu comigo. Eu tive que chegar lá no fim, no fundo do poço, né? Pra me pegar um impulso e subir pra cima de novo, porque eu não fiquei lá. Graças a Deus, porque tem pessoas que ficam. Tem pessoas que ficam. E assim, no ano de 2021, dia 11 de junho de 2021, eu passei por uma depressão
um pico de depressão, de ansiedade muito forte, né, na pandemia, no começo da pandemia ali e tal, que eu já estava no começo da pandemia, eu estava fazendo, passando com a psicóloga, né, pelo AME ainda, eu acho que se não me engano. Ah, não, não era, com essa psicóloga era pela igreja mesmo, a igreja não pagava ela também. E aí eu passando com essa psicóloga e tal, e, e eu tentei suicídio, né, não consegui no dia, né, misturei tudo que você imagina num suicídio, tentei alcoolismo, overdose de remédios, tentei com a faca tirar minha própria vida, entendeu? Então assim, foi um terror. Minhas filhas aqui passaram um terror junto comigo, minha mãe então nem se fala. E eu tava demorando pra contar essa história aqui porque foi através da fé que eu tenho em mim que eu consegui sair de tudo isso, de me libertar de tudo isso. Na época, né, eu contava muito com um pastor aqui na igreja, que ele era psicólogo, também é ainda até hoje, exercia a função, né, tudo. E ele falou pra mim, na época eu cheguei até ele, né, e contei e tal, no que eu tava passando, né, pra pedir uma ajuda espiritual. Cheguei até ele e falei e tal. Ele falou assim, não, irmãzinha, pode ficar tranquila que eu vou te ajudar. Eu vou ser seu psicólogo, não precisa passar mais lá com aquela psicóloga lá não, que eu vou cuidar de você, eu vou tratar de você. Mal sabia eu que ele não podia, né? Como ele já era meu pastor, ele tinha o convívio ali comigo, sabia da minha história, ele não poderia me tratar como uma uma um paciente, né? Como uma paciente. Então, eu não sabia, aceitei na época, ele fez outras promessas, assim, nossa, eu quero ser o pai que você nunca teve, né? Quero estar presente na sua vida e aquela coisa e tal. Mas eu parei de passar com a psicóloga lá e esperando ele, nunca tinha tempo, nunca tinha tempo, nunca tinha tempo para estar conversando comigo. Aquilo dentro de mim foi aumentando, aquela angústia, aquele desespero, aquela dor, aquela coisa que eu cheguei ao ponto de querer, né, de tentar realmente, gente, eu queria, que não queria mais viver. Eu ainda estava naquela época dos porquê da minha vida, porque que tudo tinha acontecido comigo. Porque, gente, muitas das coisas aconteceu comigo. Eu sei que muitas pessoas que me conhecem vão assistir esse vídeo e eu até gostaria que ninguém ficasse depois comentando, falando, porque assim, gente, passado deixa pra trás. O que eu tô tentando aqui nesse vídeo hoje contar o meu testemunho, um pouco, um pedacinho do meu testemunho e falar depois da fé, dessa fé que me tirou da onde eu estava, porque foi a minha fé que me tirou. Fui eu, gente. Fui eu tive que sair do fundo do poço, eu tive que encontrar luz, eu tive que encontrar realmente Deus, eu tive que, né, eu me tirar do lugar onde eu estava, né, eu tive que me tirar, e não foi fácil. Tem muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo que eu sei que ou já passaram por isso, ou estão passando por isso, e eu desejo de coração que você escute tudo que eu estou dizendo, assista o vídeo até o final. Esse testemunho que eu estou querendo passar para vocês aí, um pouquinho da minha história, um pouquinho, gente, da minha história, né? Que eu não gosto de ficar falando muito de passado, também não gosto muito de ficar falando em tragédias e de coisas ruins, né? Eu não gosto, não gosto. Não gosto. Eu não quero que os meus vídeos eu ficar contando a minha história aqui, né? Como muitas pessoas contam e ganham audiência pelo fato de eu estar me expondo a minha vida aqui toda. Não é essa a minha intenção, tá bom? Né? Mas às vezes a verdade tem que ser dita, gente. Porque se eu chegar aqui e falar assim pra vocês, olha, vocês fazem isso, a vida é assim, assim, assado, foi isso que mudou minha vida. Mas aí vocês vão perguntar, mas mudou de quê? Mas mudou de onde? Né? Mas por causa de quê? Mas veio de onde? Foi pra onde? Né? Vai pra onde? Então, a gente tem que contar um pouco da vida da gente, para que vocês entendam o processo que a gente passa, né? Que eu passei, para poder abençoar a vida de vocês com esse testemunho, né? Muitas pessoas precisam ouvir
isso que eu estou falando, muitas das coisas que eu vou dizer aqui hoje, né? Muitas pessoas precisam ouvir, mesmo se você não tem uma depressão, mas se você tem um problema de ansiedade, às vezes você não sabe, ou você tem muita mágoa de alguém, isso te traz uma energia muito negativa para sua vida. Enquanto você não perdoar, sua vida não vai andar, não vai andar. E eu tinha muitas pessoas que eu não conseguia liberar perdão. Não conseguia. Meu pai é um deles. Meu pai é um deles. Então eu não conseguia liberar o perdão. Então, e assim, uma das pessoas que eu não conseguia perdoar era o meu pai, né? Entre outras pessoas. Eu já fui uma pessoa que já fui abusada de várias formas, né? E tem muitas coisas que ainda nem contei pra muita gente, nem contei pra ninguém, na verdade, né? Eu tava agora pensando aqui e assim, foi porque assim, eu deixei, a minha cabeça era muito volúvel, eu não tinha uma estrutura emocional, sabe? Fazia tudo que dava na teia e achava que estava certa. Eu sempre fui a dona da minha razão, né? A dona da minha vida, e sempre fiz coisas assim que eu cheguei a errar muito, passar por várias coisas, porque a vilã era eu. E eu não entendia, eu só quebrava a cabeça, eu quebrava a cara, né, desde adolescente. E eu achava que eu tava certa e que ainda me vitimava ainda me vitimava, né? Então, gente, a vida não é só de vitimismo. O vitimismo, ele, se você parar para analisar, ele não é uma coisa boa na vida das pessoas. Existe sim aquelas pessoas que realmente são vítimas de algo, de alguém, né? Mas quando você acha que sempre você tá certo ou tá certa e não consegue ver a visão do próximo, ou você não entende o próximo, né? É tudo você, tem que ser do seu jeito, não é do jeito do próximo. Também tá errado, tá muito errado isso. Então, se atente, porque o ego, muitas das vezes, é um pecado também na vida da gente, né? Quando o nosso ego tá lá em cima demais, que a gente acha que nós somos o Deus, o rei do pedaço, entendeu? O grande, o bambambam, bam, bam, sabe? Né? A dondoca, a dona toda poderosa, entendeu? É só eu que mando, eu que domino o pedaço, né? São muitos pensamentos assim que pessoas têm por causa do ego. E isso não é bom. O meu ego me levou muito a fazer coisas muito, sabe, tristes, de, assim, porque eu teve consequências muito tristes na minha vida, sabe, né? Então, eu queria realmente chegar aqui e falar assim, sabe, dar conselho para os adolescentes, olha, não faça isso, não faça aquilo, para os jovens da igreja, não faça isso, não faça aquilo, sabe? Mas se eu for ficar falando assim, as pessoas, muitas das pessoas vão querer interpretar errado assim, vão querer julgar, porque o julgamento, gente, é a primeira coisa de quem vai assistir um vídeo assim, vai começar a julgar. Às vezes uma pessoa que tem inveja da outra vai julgar, às vezes vai achar que, ai, nossa, olha que vídeo horroroso, ai, nossa, que canal, ai, que a menina nem tem jeito pra, entendeu? Nossa, ai, não acredito que a Evelyn virou youtuber, sabe? Nossa, não acredito. Só que me faltava a Evelyn youtuber. Então, assim, esses pensamentos aí que pode passar na cabeça de muitas pessoas, assim, gente, é inveja. Quando alguém tá crescendo e você não admira a pessoa, às vezes você não apoia a pessoa, sabe? Você tem por trás disso um sentimento de inveja, porque assim, né? Quando você conhece alguém, sabe que a pessoa é esforçada, determinada, tá alcançando ali, olha, um sucesso, uma carreira, entendeu? Dê graças a Deus que a pessoa tá ali, né, ó, fazendo alguma coisa de bom para a vida da pessoa. Não julga, julgamento também é muito errado, gente, não pode.
E voltando a falar sobre o assunto de mágoas, né, de sentimentos, eu tinha muita mágoa, tinha muitos sentimentos que foram me afundando, afundando, por eu ter tido muitas experiências ruins com muitas pessoas, tanto homem quanto mulheres também, né, que passou na minha vida, que fizeram coisas assim pra mim, extremas e que eu não entendia, eu ficava me questionando, por que Deus, por quê? Porque eu passava por isso, porque eu passava por aquilo e não entendia. Até que chegou um momento que eu falei no outro vídeo que Deus falou comigo, fui visitar a igreja aqui, perto de casa, e aí uma irmã lá visitante também chegou e falou tudo que eu queria ouvir de Deus, tudo. Deus falou comigo ali, olha, purinho. E eu creio, eu acredito muito naquele dia, sabe, que Deus falou pra mim, que era pra mim esquecer os porquês, que eu não preciso entender o porquê, como você também não precisa entender o porquê. Você não precisa entender o porquê, você só precisa entender o pra quê. Pra que Deus permite acontecer muitas das coisas, entendeu? Primeiramente, eu vou dizer pra vocês que eu descobri que nós temos realmente um livre-arbítrio. Apesar de que não, na Bíblia não está escrito livre-arbítrio, mas está dando a entender realmente ali que nós temos, né? Deus nos deixou a escolha, então isso daí já é um livre-arbítrio, né? Mas pesquisando a palavra, sabe, a fundo, conhecimento, entendimento, porque antes eu achava que eu vivia, eu era crente, mas eu não era crente, gente, nunca fui crente, sabe, crente que é batizado com 15 anos e fumei dos 15 aos 30, sabe o que é isso? Dentro da igreja, sabe, você ali, lógico, óbvio que eu tive meus momentos ali de muita fé, de muita, entendeu? Mas foram poucos momentos, foram raríssimos e foram momentos assim que realmente através de às vezes algumas pessoas assim iluminadas na minha vida, né? E eu ali no auge daquela sensação boa, assim, às vezes do momento, de uns jovens legal, assim, de um líder legal, assim, sabe? Que eu tive alguns picos, mas a maioria, o maior tempo da minha vida todinho, se for contar, nos 80% da minha vida eu tive, sabe, ali dentro da igreja. Mas eu tava ali no pecado, eu tava ali, eu fumava, sabe? Eu tinha vários pecados dentro da igreja. Então, e aquilo ia me consumindo, gente. Eu vim já desde de uma infância já tribulosa dentro da minha casa, com meu pai, com a minha mãe, com as pessoas, sabe, que estavam à minha volta, que estavam fazendo mal pra mim na época. Então já passou pela fase da adolescência também, aí comecei a ter os relacionamentos. Eu com 16 anos eu ia casar, gente, vai vendo. Com 16 anos eu ia casar e ele foi morto um mês antes de eu casar. Então foi uma depressão tremenda que eu fiquei, meu primeiro namorado que eu tive, nossa, com 13 para 14 anos, foi esse que eu ia casar, não foi meu primeiro namorado, mas sofri uma desilusão, tive uma depressão de ficar um ano, com 15 anos dentro de casa, sem sair de casa, quase repeti o primeiro ano. Gente, passei por muita coisa, eu passei por muitas depressão na minha vida, até chegar aquela depressão agora no começo da pandemia que eu resolvi mesmo, sabe, eu precisava, eu gritava, ninguém me via, ninguém me enxergava, né? Nem eu mesma me enxergava, eu não sabia nem quem eu era, sabe, eu não sabia, eu vivia assim, ó, deixar a vida me levar, sabe, então assim, e até eu entender, gente, até eu entender que eu sou responsável por mim e que tudo que aconteceu na minha vida, né, que Deus permitiu e que eu fui culpada de muitas coisas que aconteceram na minha vida e que eu não tinha o conhecimento das minhas crenças limitantes, eu não sabia que a minha infância tinha sido tornado uma coisa ruim na minha consciência, no meu subconsciente, que tinha se formado crenças limitantes, que tinha se formado paradigmas na minha vida e eu não sabia. Quando eu era adolescente, hoje minhas filhas sabem o que é isso. Hoje eu converso sobre isso com as minhas filhas. Hoje eu converso com as minhas filhas sobre traumas.
Hoje eu sei que elas têm crença limitante, eu trabalho em cima disso. Mas qual é os pais que trabalham em cima das crenças limitantes dos filhos? Qual que é os pais? Se você vê que o seu filho está sofrendo muito bullying na escola, isso está trazendo uma crença limitante para ela, um trauma para a vida dela. E aí os pais estão fazendo o quê? Muitas das vezes, nada. Nada. Os pais vão lá, às vezes xinga, briga até com a própria criança que tá sofrendo bullying, ou vai lá na escola, né, dá uma de machão, de machona, entendeu? Querendo resolver o negócio, achando que é na briga que resolve tudo, e aí torna mais uma crença limitante ainda pra criança, mais um trauma, porque a criança vai ver o pai e a mãe agressivamente ali tentando resolver as coisas. E muitas vezes acontece muitas coisas assim, ó, na vida das crianças e nos adolescentes que vai trazer essas crenças limitantes para a vida dela. E eu tive muitas ao longo da minha vida, muitas. E, enfim, fui me libertando depois que aconteceu isso. Depois que aconteceu isso do dia lá, né, que eu tentei me suicidar, eu comecei a passar com uma psicóloga abençoada, que me ajudou muito, né? E que através dela eu comecei a ir lidar, né, com tudo que eu tava sentindo ali. E uma vez ela falou assim pra mim, falou assim, poxa, você era abusada, mas você se perguntou se por um acaso seu pai, ele também não devia ter sido abusado? Porque pensa só, uma senhora que era sua avó, que cuidava de tantos filhos, quase 10 filhos aí, e tinha que trabalhar, largava os filhos tudo sozinho, você não sabe como que era, entendeu? Porque geralmente é uma coisa assim, se faz pra mim, eu vou e me torno aquela pessoa aqui, entendeu? É muito difícil, é raro de imediato alguém sofrer algo e não querer ser igual aquilo ou não querer ser aquilo, entendeu? Na psicologia, que eu não entendo muito, né? Não, realmente eu não sou psicóloga, não tô aqui pra ser psicóloga de ninguém, mas eu tô aqui pra passar o que eu passei e como que eu saí do que eu passei, né? E aí, assim, eles têm muito disso que eles falam, né? Os psicólogos falam muito que se você foi abusado, você vai ser um abusador, entendeu? Eu nunca fui abusadora, eu nunca fui, né? Mas eu tive alguns outros desequilíbrios, né? Concernente à relação amorosa, relação sexual, relacionamento, entendeu? Então eu tive muitos desequilíbrios, muitos. Então eu passei com essa psicóloga, ela começou a me abrir, expandir a mente. Foi logo quando eu tava, né, não sabia se eu ficava como confeiteira ou se eu ficava como esteticista. Eu trabalhava com estética, acabei ficando trabalhando com estética. E tanto que o meu salão também é aqui em cima de casa, né? Eu não estou gravando lá, viu, gente? Eu tenho todo o meu cenário lindinho, maravilhoso. Não estou gravando porque eu tenho um problema lá desde quando eu tinha o salão de estética, né? Que lá chove, molha muito. Lá é de telha, tem o forro, mas eu coloquei a calha, as calhas saiu tudo voando, e aí pra colocar calha de novo aí é muito caro, né? No momento eu não tenho condições, e aí eu trabalhava lá no salão, e aí quando chovia muito, né? Os clientes pegavam e às vezes estava chovendo, né? Que dó, gente, se eu trabalhando, às vezes com os pés tudo encharcado de água. Então agora, nessa época aí que tá chovendo muito, por isso que eu não tô gravando lá no meu cenário, por isso que eu tô aqui, às vezes gravo ali na minha cozinha, às vezes eu tô aqui na minha sala, hoje eu tô na minha sala, e às vezes eu tô gravando no meu quarto, tá bom? Então é por isso. Vocês não reparam muito no cenário, que eu acho que o importante é o conteúdo que eu tenho pra oferecer pra vocês, tá? E o que me fez, assim, o que me fez, o, o que me fez, sabe, sair dessa depressão toda, eu começar a estudar, gente, eu dei uma de louca, porque eu falei assim, eu vou atrás da Bíblia, eu vou atrás dos livros, eu vou atrás dos cientistas, eu vou atrás dos filósofos, eu vou atrás
eu vou atrás das respostas, eu vou atrás. Porque eu penso comigo, se alguém tem uma resposta plausível, se alguém tem uma resposta bem ali convicta ali, que eu entenda aquilo, que aquilo esclareça a minha dor, que aquilo esclareça o que eu passo ali e me dê uma solução para o meu problema, eu vou super acreditar naquela pessoa. Porque pra mim o importante é eu me livrar do meu problema, eu me livrar da minha causa, entendeu? Esse é a Evelyn falando. Você não precisa necessariamente acreditar em tudo que eu falo aqui, você não precisa acreditar no que as outras pessoas falam, entendeu? Mas você acredite no que seja bom para você. Se for bênção, se for bom para você, abraça. Abraça, porque às vezes a gente vive numa cabeça muito ali, ó, dentro da caixinha, tá? Né? E você não abre os seus horizontes, você fica que nem aquele, com perdão da palavra, você fica que nem assim um animal ali no cabresto, sabe? Um animal no cabresto, você só enxerga aqui, ó. Você só enxerga o que te foi ensinado, você só enxerga muitas das vezes aquilo que você conhece, só o que você conhece, mas você não foi atrás de outro conhecimento, você não foi atrás para saber outras coisas, para saber o que é a sua verdade. Qual que é a sua verdade hoje? É a verdade que os seus pais te ensinaram? Que ensinaram aos seus pais, ensinaram aos seus pais, ensinaram aos seus pais? Você já se questionou o porquê que às vezes você passa por aquilo, por isso, por alguma coisa, por algum trauma, entendeu? Porque eu me questiono o tempo todo e eu me questionava muito e sempre vou questionar. Por quê? Eu tento encontrar as respostas. Lógico, né? Nós cristãos, a gente sempre, né, aprendeu que muitas das coisas não tem resposta. Não tem resposta, né? Lá quando formos encontrar o Rei da Glória, que ele vai dizer as respostas. Será? Será que para você é a sua verdade? Para mim não foi a minha verdade. Tem muita coisa realmente que eu sei que é impossível da gente, mas e o que é possível? E o que é possível? Às vezes ali a verdade passando na frente dos teus olhos ali você não está enxergando. Por causa que tem um vidro na tua frente, tem um vidro ali, ó, tampando aqui, ó, tem um vidro, entendeu? Às vezes eu vou falar assim com alguém, assim, ó, eu tô falando assim, olha, a vida é assim, assim assado, mas tem um vidro que você não tá me ouvindo, você não tá me ouvindo, você não vai conseguir me ouvir. Eu vou falar com você, eu vou mostrar pra você, eu vou provar pra você a realidade da vida, como que ela é, e você vai estar tão preso nas suas crenças limitantes, você vai estar tão preso, a sua mente vai estar tão presa, que eu vou falar assim pra você, viu, fulano, é assim, assim, assado, você vai falar assim, o quê? Oi? É beterraba hoje? Nossa, tá barato o preço lá no Hortifruti, né? É, entendeu? Pra você ver como que você tá desconectado da vida. Desconectado da vida. Então eu vivi muitos anos da minha vida desconectada. Ó, muitos anos. Muitos anos. E eu era uma pessoa que não tinha fé. Eu tinha aquela fé que me ensinaram do tamanhozinho da mostarda. Aquela fé que precisaria olhar assim de lupa. E que me ensinaram, que eu aprendi na igreja, né? Que essa fé ela pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Mas se for só do tamanhozinho, ali já tá bom do grão de mostarda. Sabe por quê? Porque a sua fé vai mover montanhas. A sua fé vai fazer milagres na sua vida. Espera sentado. Mas Evelyn, então quer dizer que não é pra ter fé? Eu não disse isso. Eu não disse isso. Mas que essa história de fé do tamanho aí de um grão de mostarda, entendeu? Eu sei que no seu pensamento você pode estar me xingando aí, que você começou a ouvir e já tá aí já julgando.
Mas espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Ouve esse vídeo até o final. Assista esse vídeo até o final. Eu tenho uma outra concepção de fé para te ensinar aqui hoje. E você, se for bom para tua vida, se você achar que faz sentido no que eu disser, você abraça. Agora, se não, você descarta. Tá bom? Simples assim. Hoje eu não tô aqui falando sobre negócio, carreira de sucesso, arrumar emprego, nada. Hoje eu estou aqui vim falar sobre fé, sobre a minha história, como que eu consegui passar pelo que eu passei, como que eu consegui superar e como que hoje eu ainda tenho força, né, e a coragem de seguir em frente e falar pra você, viu? Hoje com convicção eu falo que eu não volto aonde eu estava, porque hoje eu já sei da onde que eu vim e o porquê que eu cheguei lá, entendeu? Por que que eu cheguei lá? Por que que eu era doente psicologicamente? Porque, gente, se o nosso psicológico, você sabia que o teu corpo quem comanda é o cérebro? O seu cérebro, ele emite sinais, ondas, que vai fazer com que eu mexa o meu braço, vai fazer com que eu fale, é o meu cérebro, vai fazer com que eu ande, é o meu cérebro. Então, se eu não cuidar aqui, olha, da minha mente, o meu corpo padece. Se eu não acreditar aqui nas coisas que... Se eu não trabalhar nas coisas aqui em que eu acredito, ou que eu não acredito, o meu corpo padece. Eu vou fazer atitudes aqui, eu vou ter atitudes que não vai me levar a lugar nenhum. Eu vou ser o meu próprio vilão. Quantas pessoas não lutam aqui contra a carne? Quantas pessoas aqui não lutam contra muitos males que assolam a sua vida, a minha vida, entendeu? Todos os dias a gente mata um leão nas unhas, entendeu? Mas, e aí? Você ainda não entendeu que você precisa cuidar disso aqui, ó? Hein? Você sabia que o nosso cérebro, ele é só uma ferramenta? Aqui dentro da nossa cabeça, ele é uma ferramenta, ele não é a nossa mente. A nossa mente, ela é expandida. A nossa mente, ela está à nossa volta todinha. A minha mente pega tudo isso aqui, ó. Vai além. A minha mente se conecta com a sua e onde você estiver. Nossa mente vai longe. Porque é energia do que eu tô falando aqui. Entendeu? É energia, tudo é energia. Deus, a fonte criadora, é energia. Dentro das nossas células, dos nossos átomos, é energia. Energia, isso é ciência. Vai procurar saber como lidar com essa energia, como trabalhar com essa energia, como eu acreditar que eu sou energia, a força e a potência de Deus, que eu posso tudo. Entendeu? Nossa, tem um mosquito aqui que tá abençoado, gente. Quando fica esse tempo de chuva, né, aparecem uns mosquitos aqui, nossa, meu Deus. Gente, o que eu quero explicar para vocês, que eu estava explicando para minha mãe ontem, é que a fé que eu acredito, ela não é do tamanho do grão de mostarda. Eu não quero que você acredite que a fé seja do tamanho de um grão de mostarda, que você tem que ter um mínimo do tamanho de um grão de mostarda para você conseguir mover tua vida, para você conseguir realizar desejos, para você conseguir tudo que você deseja para sua vida. Sabe, eu não estou aqui para dizer para você que a fé é do tamanho de um grão de mostarda. Para mim, a fé, ela é do tamanho da fé do grão de mostarda.
Eu tô falando aqui hoje da natureza de Deus. Porque Deus fez esse mundo perfeito. Deus fez tudo perfeito. A perfeição de um grão de mostarda. Para crescer aí um pé que pode ir até 3 metros. Essa perfeição, essa fé que o grão de mostarda tem dele ser tão pequenininho e dele crescer, e dele crescer, e dele crescer. Ele saber que ali dentro dele existe uma fé colocada ali do Criador, que ele sabe para que ele veio nesse mundo. Ele sabe para que ele veio, o grão de mostarda. Entendeu? Ele sabe. A fé do grão de mostarda transforma ele do pequenininho desse tamanhozinho aqui, olha, a uma coisa enorme. Entendeu? Metros. Vai até 3 metros. E é sempre ali, olha, o mesmo padrão não muda. Tá ali, ó, tá no DNA dele. Tá cravado ali, ó, no DNA dele. Qual que é a fé que tá cravada aí no seu DNA? É aquela fé minúscula que é ensinado que nós temos que ter, não importa o tamanho, que pode ser minúsculo do tamanhozinho? Ou você quer ter essa fé do tamanho da fé de mostarda? Você quer ter essa força? Você quer ter? Ela está aí, ó, dentro de você. É essa fé que nos move. O dia que você acreditar que a sua fé dentro de você, dentro de nós, ser humanos que fomos criados imagem e semelhança de Deus, podemos criar maravilhas, podemos transformar, fazer da nossa vida tudo que nós quisermos. É essa fé que eu quero que você entenda. É essa fé que me levou a acreditar que eu sou responsável por mim, eu sou dona da minha vida. Eu respondo por mim. Eu respondo na justiça. Se acontecer algo, eu vou pra cadeia. Eu respondo pelas minhas filhas ali, olha, que são de menor. Qualquer coisa que aconteça, eu tenho que responder, porque eu tô falando que ela é de menor. Elas são, entendeu? Mas você é responsável por você. Se a sua vida financeiramente não tá boa, se a sua vida financeiramente não tá boa, se a sua vida espiritual não tá bom, se a sua vida profissional não tá bom, é porque existem coisas aí, ó, que você precisa trabalhar. Você precisa trabalhar no perdão. Você precisa perdoar as pessoas que você guarda mágoa, as pessoas que você odeia. Ai, mas eu não odeio ninguém, mas eu tenho uma rincha com uma irmãzinha lá da igreja, sabe? Ai, sei lá, eu não vou com a cara daquela irmã, eu acho aquela irmã tão enjoada. Ai, eu acho aquela irmã tão metida, gente, porque a irmã quer participar de tudo. Nossa. Ou se você que não é cristão, você que não é evangélico, ai, você tem rincha do vizinho, porque, porra, meu, aquele vizinho troca de carro todo ano, você é doido. Sabe? Nossa, você viu a casa daquele vizinho? Mas você tá fazendo o que com a tua casa que não arruma? Mas você tá fazendo o que que não arruma condição melhor de você comprar um carro também pra você, trocar todo ano? Entendeu? Gente, o perdão, a gratidão por tudo, sempre em primeiro lugar, seja grato pelo que você tem. É muito importante. Eu sempre tô falando aqui, perdão, gratidão. Quero que vocês entendam. Quando eu comecei a perdoar todas as pessoas que me fizeram mal, eu comecei a me libertar daquele sentimento ruim que estava dentro de mim, aquele sentimento que o inimigo estava se aproveitando, aqueles espíritos angus que chama, né? Aqueles espíritos que se alimentam do teu medo, espíritos que se alimentam ali, olha, dos sentimentos ruins que você tem. Isso existe, isso existe.
Eu tive que lidar comigo, eu tive que lidar com o meu sentimento, eu tive que lidar com o meu pensamento, eu tive que lidar com os espíritos malignos, eu tive que lidar com, como que fala, com maldições, eu tive que lidar com maldições hereditárias, eu tive que lidar com macumba feita pra mim. E eu estou tendo que lidar com muitas coisas, muitas coisas. Só que essa minha fé convicta de que eu sou extensão do Criador, de que dentro de mim existe a energia, a fonte do Criador que criou tudo, que criou o mundo, entendeu? Ele está dentro de mim. Que eu tenho essa força, que eu tenho essa energia, sabe? É nisso que eu acredito. Isso faz com que eu levante da cama todo dia. Isso faz com que eu me ame. Eu me amo, porque Deus está em mim. Deus e eu somos um. Eu e você somos um. Nós somos um todo. Nós estamos interligados, nós estamos conectados por teias conectadas, nós estamos, sabe, isso daí é um estudo muito a fundo que eu preciso, sabe, eu vou ver se eu vou criar um vídeo aqui explicando melhor pra vocês. Eu e você, nós somos um. Por isso que a palavra de Deus fala pra mim cuidar de você, você cuidar de mim. Eu amar você, você me amar. Eu respeitar, ser respeitada. Quando você obedece às leis de Deus, quando você obedece às leis da natureza, às leis do universo, você cresce como ser humano aqui e você passa a entender para que você veio ao mundo, para que Deus criou o ser humano, para que fomos colocados neste mundo aqui, porque eu achava que era para sofrer. Era o que eu achava. Só que enquanto eu achava e eu pensava só coisas ruins sobre a minha vida, eu só atraía coisas ruins. Eu só atraía coisas ruins, eu só atraía coisas ruins. Entendeu? Hoje eu tento viver na positividade. Hoje eu conheci o Ho'oponopono. Gente, o que é o Ho'oponopono, gente? Aquilo é uma delícia, uma maravilha. Entendeu? Ho'oponopono eu faço todo dia pra mim. Evelyn, abençoada. Eu me abençoo. A partir do momento que eu determino que eu sou abençoada, eu estou me abençoando todo santo dia. Primeira coisa que eu faço do dia, Evelyn, abençoada. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Eu falo pra mim mesma. O que de errado, o que de pecado tem nisso? Você se perdoar, você se abençoar, você ser grata pela sua vida, você dizer que se ama. O que de ruim tem nisso? Só porque existe o nome Ho'oponopono? Só porque alguém titulou o nome lá de Ho'oponopono, quer dizer que se falasse assim lá, oração santo, não sei o que lá, despedido as pessoas iriam fazer sem problema nenhum. Porque tem muita gente que tem a mente tão fechada que vai falar assim, isso aqui, entendeu? Não quer fazer, não faça. Eu tô dizendo o que serviu pra mim, o que eu fiz, o que resolveu, o que as pessoas à minha volta estão fazendo, que estamos mudando as nossas vidas, que estamos melhorando como pessoas, porque pra mim já tá bom. Pra mim, assim, eu gostaria muito que outras pessoas pensassem como eu, agisse como eu, mas eu não posso. Cada um é diferente, cada um responde por si, cada um pensa o que quiser. Você necessariamente não precisa pensar como eu, não precisa fazer como eu fiz. Mas tem algumas regras, tem algumas coisinhas que se a gente fizer, não importa se for igual, se eu fizer, você fizer, outra pessoa fizer, vai ter o mesmo resultado. É isso que eu tento explicar pra vocês aqui. E que essa fé, que seja do tamanho da fé de um grão de mostarda, ela possa habitar aí dentro do seu ser. A mesma fé
que na época lá de Jesus, que não existia milagres, na época de Jesus que existia milagres, né? Como hoje existe, mas naquela época existia mais milagres. Mas que, vamos supor, se eu pegasse um celular e colocasse na época de Jesus lá, o cientista, ele ia ser crucificado. Qualquer coisa naquela época lá que fugia da doutrina lá da igreja, a mesma igreja que crucificou Jesus, né, ia ser crucificado, entendeu? Nós temos a tendência de repugnar as coisas que são diferentes porque não entendemos. Mas a partir do momento que você passar a entender ali o que é diferente, e o diferente, se ele fizer bem para a tua vida, se não contrariar as leis de Deus, se não contrariar a palavra de Deus, qual o mal? Qual o problema? Se vai te fazer um bem, se vai mudar a tua vida, que vai te libertar de muitas coisas que você às vezes está dentro da igreja a vida inteira e não se libertou. E não se libertou. Hein? Né? Então, é isso que eu queria passar pra vocês. Nossa, hoje meu vizinho, minha vizinha tá martelando, não só. Eu vou parar o vídeo por aqui porque senão não vou conseguir continuar. Vocês entenderam? Entenderam? A fé. A fé de Cristo, a fé que eu quero que vocês entendam, a fé que foi mal interpretada, a fé que colocaram como uma coisa pequena, que você tem que ter uma fé, nem que seja do tamanho pequenininha. Aonde, gente? Sendo que dentro de você existe uma fé do tamanho de um prédio infinito, uma fé que olha, não tem como medir, não tem, sabe? É essa fé que eu quero que você sinta dentro de você. Essa fé que eu quero que você use essa fé e abençoe tua vida. Use essa fé, sabe? Para mudar a sua vida, para mudar tudo que tá errado. Tenha fé em você, primeiramente. Tenha fé em você, tenha fé no seu potencial, que através de você consegue mudar a sua vida. Oi, gente, até mudei de cenário aqui porque saí da sala, parei de filmar porque tava batendo aqui no vizinho, provavelmente o vizinho deve estar em obras, eu não sei, mas tava batendo muito, pá, assim, marretando a parede e eu peguei e parei de filmar. Mas tá bom, foi bom, né, deu tempo de eu vir aqui, ó, já preparar o almoço. E mudei até de cenário porque eu estou aqui agora na minha cozinha. E eu nem lembro onde foi que nós paramos. Mas como eu já estava finalizando o mesmo vídeo, eu queria deixar aqui para vocês que, gente, independente de religião, porque eu não tô aqui para falar de placa de igreja, eu tô aqui para falar de amor, de compaixão, eu tô aqui para falar de perdão, eu tô aqui para falar de gratidão. Eu estou aqui para fazer vídeo para falar sobre coisas boas, para ensinar o que eu entendo, o que eu sei, a minha experiência no mercado de trabalho. Quero fazer um vídeo também, eu não sei se vou conseguir fazer hoje porque eu tenho um compromisso daqui a pouco para mim sair, mas eu vou... Gente, eu não consigo nem prometer, porque eu prometo e depois acontece alguma coisa e não dá certo, e aí depois eu fico devendo. Mas eu contei um pouquinho, né, resumindo aqui da minha história, e falei dessa minha fé, desse meu estudo que eu tive que fazer, né? Vou tirar aqui um pouquinho. Isso, desse estudo que eu tive que fazer para mim poder me conectar com Deus que habita dentro de mim,